Olha só, neste vídeo vamos falar sobre o Luca Orellano, que é o jogador argentino do Vélez Sarsfield, e que está sendo especulado no São Paulo. Especulado, e a especulação é realmente muito forte, mesmo sobre a possibilidade de contratar esse jogador. Né? Esse jogador foi sondado aí recentemente pelo São Paulo, houve uma sondagem em relação a ele. Aparentemente gostaram, inclusive, da conversa, né? E a informação que eu recebi hoje é que o São Paulo deverá apresentar a proposta. O São Paulo pode apresentar a proposta para esse jogador nas próximas semanas. Eu acho que tem que, deixar de lado o tal das próximas semanas, né? E pensar em, por que não, apresentar uma proposta na próxima semana. Por quê? Porque é um jogador que, no momento em que ele chama a atenção de um clube como São Paulo, também vai chamar a atenção de outros clubes aqui no Brasil. Além disso, é um tipo de perfil que a qualquer momento pode ir embora para a Europa, né? E essa janela aí do meio do ano do futebol europeu é a janela forte lá da Europa, né? Um jogador como o Orellano, a qualquer momento ele pode ser negociado com o futebol europeu. É um jogador realmente diferenciado a este ponto? Sim. De fato, o Orellano é um jogador muito diferenciado, sim, gente. Cairia bem no São Paulo? Acho que, em tese, muito bem. Como é que ele joga? Quais são as características do jogo do Orellano, do Luca Orellano? Quem é Luca Orellano? Como é que ele joga? Como é que ele se encaixaria nesse São Paulo? Vamos falar disso? Vamos lá. Falar desse assunto aí. Tentar, assim, gerar um debate aqui a partir do qual muitos de vocês possam conhecer melhor o jogador e entender por que ele seria interessante para o tricolor do Morumbi. Antes disso, pedir só autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol espetacular, né, gente? Sensacional. Que entrega, assim, na tela do seu celular, inúmeras ligas europeias. Ok, muitas delas acabaram agora, mas vão voltar. Inclusive a Bundesliga, né? E por certo que também estarão na tela do seu celular no OneFootball. Além disso, você pode utilizar o aplicativo para você ver os melhores momentos da sua equipe assim que acaba o jogo do Campeonato Brasileiro. Também os gols. Gols e melhores momentos de quaisquer partidas aqui no futebol brasileiro. Terminou no Campeonato Brasileiro, na verdade. Terminou, você pode assistir na tela do OneFootball. Contra o Libertadores. Todos os jogos da Libertadores também. Terminou. Você pode acompanhar os gols, os melhores momentos, imediatamente após o final de cada partida. Interessante, né? Tem também muita informação de pré-jogo, escalações em tempo real, informações em tempo real sobre a sua equipe do coração. Pintou um jogador, Orellano, por exemplo, sendo especulado no seu clube. Você pode ir na pesquisa, é isso mesmo, na pesquisa do OneFootball, que está substituindo até o Google, né? E pesquisar o jogador, que o aplicativo vai te dar, inclusive, a última temporada atualizada do atleta. Fantástico. Assim, eu não falo só porque é meu patrocínio, é porque eu gosto muito. Então, se você não baixou ainda, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Para baixar o OneFootball. Se divertir muito, como eu também me divirto com esse aplicativo. Ok? Deixando parênteses, voltando então a Luca Orellano. Quem é esse jogador? Olha só. Quando o Heisen passou pelo Vélez, ele fez um trabalho não somente com a equipe principal, mas também com toda a base do Vélez Sarsfield. Inclusive com os fraldinhas, né? Orientando bastante os profissionais da base do Vélez para fazer com que os jogadores fossem confeccionados ao gosto dele. Gabriel Heisen, que era o técnico do Vélez naquela ocasião. E muitas vezes, inclusive, ele substituía o treinador daquela categoria e treinava os jogadores, parando muito para orientar os jogadores. Ele fez uma revolução na canteira do Vélez Sarsfield. Muitos jogadores estão pintando agora, um bom tempo depois do Heisen ter saído do clube. Ainda é produto do trabalho que ele fez. E um desses produtos sofisticados é o Luca Orellano. Ele tem apenas 22 anos, recém completou agora, né? Em março ele tinha 21 anos, e agora em março ele fez 22 anos, portanto muito jovem. Um jogador de 1,78 m, magrinho ainda, né? Mas é aquele tipo de magrinho que tem um controle muito bom, até mesmo da sua condição física. Parece que tem alguns jogadores que são mais frágeis, que apresentam uma condição melhor de lidar com os zagueiros mais fortes, né? Alguns parece que não conseguem, outros sim. Tem a ver com core, tem a ver também até mesmo com a maneira como usa o corpo para fazer com que a bola o proteja e também, em alguns casos, até para proteger a bola, né? O Orellano é um jogador diferenciado, gente. E, na minha opinião, em tese, evidentemente, poderia ser o melhor jogador que o São Paulo contrataria dentre todos esses que essa gestão contratou até agora. Melhor de todos. Em tese, seria o melhor de todos. Conta aí, coloca Patrick, Nicão, não sei o que, coloca tudo junto. Não dá meio Orellano em tese. Não dá meio Orellano. Se o Luca Orellano chegar no São Paulo e realmente se adaptar, e ele começar a jogar o que ele joga no Vélez,
ele vai realmente ser... O São Paulo corre o risco de ficar dependente dele. Pela maneira como ele consegue jogar. Pela maneira como ele consegue ser eficiente para a equipe. Do Vélez, e seria também, na minha opinião, para a equipe do São Paulo. O Orellano é um jogador de, como eu disse, 1,78 m, ele é canhoto, ele joga de ponta direita, ele joga também de ponta esquerda. Quando ele joga de ponta esquerda, ele vai geralmente, ele faz um trabalho de ir até o fundo do campo, né? Até procurando situação para cruzar. Quando ele é colocado de ponta esquerda, ele é um ponta que vai muito ao fundo do campo. Quando é colocado na ponta direita, isso propicia para ele duas situações. O jogador que joga com o pé trocado, em geral, não é o cara que vai aprofundar muito o campo, né, para tentar o cruzamento. Né? Ele pode até fazer isso perfeitamente, sobretudo se for ambidestro. Mas, em geral, esse jogador vai trabalhar muito como meia. Chegando na proximidade da área, ele vai fazer uma diagonal e virar praticamente um outro meio para a equipe. Isso, em geral, é o que acontece. De forma que, se um técnico quer um jogador para aprofundar o campo, importa muito que ele busque um jogador que tenha o seu pé de acordo com o lado do campo em que ele joga. Porque, em geral, grande parte dos jogadores que atuam com o pé trocado, eles buscam fazer esse trabalho de meio campista quando chegam perto da área. Meio campista, um segundo atacante, trabalha muito ali as costas nesse sentido, chega, se aproxima e fica muito às costas do centroavante, o que também seria muito interessante para o São Paulo, enfim. Mas há exceções de jogadores que atuam com o pé trocado, que também vão, de certa forma, ao fundo do campo. Esses são jogadores que têm velocidade, né? Que são ponteiros, mas que também têm muita habilidade. Tem um drible muito certeiro. Por quê? Porque esse jogador, quando ele vai ao fundo do campo, não buscando cruzamento, ele vai ao fundo do campo para buscar fazer o drible, executar o drible para entrar dentro da área. E fazer dentro da área aquele trabalho que ele fazia como aquele ponta habilidoso de pé trocado, que quando chega perto da área, ele vira um meia. Mas quando o cara é muito habilidoso no drible também, ele vai buscar o fundo do campo, não para virar meia. Ele vai... a diagonal que ele faz não é antes, é depois. Ele costuma fazer esse corte para dentro, quando ele chega ali já na área, perto da área. Então, ele não faz o corte para dentro para virar meia. Ele faz o corte para dentro para virar um centroavante. É como se fosse um centroavante. Né? Um atacante dentro da área. Esse é o Orellano. Então, não dá para esperar do Orellano, por exemplo, grandes cruzamentos. Ele é um cara, por exemplo, que sabe trabalhar pelo setor esquerdo e apresenta um bom resultado, mas, sobretudo, sabe trabalhar pelo setor direito. E os resultados que ele apresenta são, por vezes, são realmente sensacionais. É um driblador nato. É muito difícil tirar a bola. É como se colasse no pé dele. Então, ele procura chegar ao fundo do campo para executar o drible, entrar na área e chutar, gente. Ele arruma para a esquerda e chuta mesmo. É sempre a mesma jogada. Não, então, a gente consegue... É só olhar para a maneira como ele joga. Ele vai cortar e vai fazer o drible e vai chutar. É fácil. Eu vou lá e tento tirar a bola dele. E não dá, gente. Não dá. Não consegue. Ele faz sempre a mesma coisa e faz sempre muito bem. É muito difícil. Até porque o repertório de drible dele é muito variado. É muito variado. E para isso até ele usa o próprio pé direito também, muitas vezes. Então a ideia, na verdade, inclusive usa o pé direito para ajeitar para o esquerdo para guardar. Tem muito aquela bola que sabe que ele joga, que vai fazendo aquela curvinha, sabe, a curva e entra. Ele corta para a esquerda, pá, manda, a bola vai entrando, vai, né? E acaba fazendo gol. No Orellano, um jogador interessante, eu acho que o São Paulo tendo aí um pouco, saindo um pouco da mesmice, né, em termos de contratação, e buscando um jogador que não custa barato, evidentemente, custa 8 milhões de euros segundo o Transfer Market. Na minha opinião, o valor real dele ficaria em torno de 9 a 12 milhões de euros neste momento. Mas a ideia do São Paulo seria buscar a contratação desse jogador, não pagando o valor total. E também não buscando adquirir todos os direitos dele, mas uma parte dos direitos. O mínimo é suficiente para ter o controle, né, dos direitos federativos do jogador. Provavelmente 50%, 60%, 65%, mais ou menos isso. Provavelmente 60%. Né? E pagando um valor menor, né, do que esses 8 milhões aí que o São Paulo vai tentar bancar na proposta. Eu acho que assim, vamos lá, imagina que o jogador ele custa na prática 10 milhões. Ok? Então, quando você, por exemplo, adquire 70% dos direitos, na prática a gente pensa, né? Então o jogador vai custar 7 milhões para o clube. Não é bem assim. Na prática não é bem assim. Na teoria é o que a gente pensaria, na prática não é bem assim. Por quê?
Porque quando você contrata um jogador por 70% dos direitos dele, você está oportunizando para o clube que está cedendo a possibilidade de também ganhar dinheiro no futuro com esse jogador. Então, por exemplo, se o Orelhano chega no São Paulo, ele faz muito sucesso, e o Vélez manter, por exemplo, 30% dele, o Vélez vai ganhar muito mais dinheiro no futuro. Então, não é assim proporcional. Então, por exemplo, se o São Paulo, se ele custa 10 milhões de euros, o São Paulo vai comprar, adquirir 70% dos direitos, o São Paulo não precisará pagar, por exemplo, 7 milhões. O São Paulo pode pagar, por exemplo, 5,5 milhões, ou até 5 milhões. Se São Paulo adquirir 4 milhões, 60% dos direitos dele, o São Paulo pode pagar perfeitamente 3,5 milhões, 3,8, 3,2, 3,5, enfim, por aí. Entende? Então, nesse sentido, parece que essa é a ideia do São Paulo, de adquirir uma parte dos direitos federativos deles, aí, 60% provavelmente, ou algo em torno disso. Agora, é um jogador diferenciado, sim. Você coloca tudo ali que eu falei, todos esses que chegaram, não dá meia perna do Orelhano. Não dá meia perna. Né? É jogador de altíssimo nível, e que seria muito mais caro se tivesse passado pela base da Argentina. Não passou, porque foi muito jogador sendo revelado para essa posição na Argentina, inclusive no Vélez Sarsfield. De maneira que o processo de contingente ele não foi chamado para a seleção. Se fosse, ele valeria muito mais dinheiro. Além disso, há alguns clubes que costumam mandar muito mais jogadores para a seleção lá da Argentina, na base da Argentina, do que clubes como o Vélez Sarsfield. E isso é muito bom, porque o perfil dele não ficou tão alto assim. Então, olha só, é um jogador que, se ele der certo no São Paulo, provavelmente o São Paulo vai poder até renegociá-lo futuramente por muito mais que isso, gente. Mas muito mesmo, né? Por 15 milhões, 20 milhões. Porque o que ele entrega hoje já é muita coisa. Agora, quando a gente olha para a maneira como ele joga, o potencial dele, a gente percebe que ele tem muito mais para entregar. Tem muito mais para evoluir. Josa, fala um defeito do Orelhano, na sua opinião. Na minha opinião, uma lacuna no jogo dele é a dificuldade de recompor. Ele precisa recompor um pouco mais, precisa ter esse time da recomposição, que ainda não é dos melhores. Isso pode aperfeiçoar-se ainda mais, tem 22 anos, como eu disse. E eu acho que ele precisaria também um pouco mais de associação, né, passar um pouco mais. Né? Ele é muito fominha. Quando ele chega ali na área, ele dribla mesmo e busca arrematar. Ele não passa para ninguém. Quando ele vai até o fundo do campo, ele não passa para ninguém. Quando ele está na esquerda, ele busca o passe. Quando ele está jogando na direita, raramente ele faz o passe. Ele está naquele setor, ele vai até o fundo do campo, ele dribla para chutar para a área. Em geral, ele tem um excelente arremate. Né? O arremate é muito certeiro. Pode até não fazer gol, mas é certeiro. Então, até por causa disso, acho que ele usa um pouquinho demais aí, abusa um pouquinho da sua qualidade e não faz o passe. Ele precisa passar um pouco mais, trabalhar um pouco mais essa vontade dele aí de essa fominha, que é muito fominha, essa fome que ele tem. Né? Então, são esses dois efeitos colaterais que eu acho que são possíveis de serem trabalhados pelo Ceni. Agora, se chegar no São Paulo, é o típico jogador, por ser muito jovem, é muito interessante que ele não seja deixado de lado. Que ele seja logo colocado na equipe, né, e projetado para ser titular da equipe, porque ele tem bola para ser titular. Não tem nenhum atacante no São Paulo com a qualidade do Orelhano. Não tem, gente, desculpa. Nem o Calleri tem a qualidade do Orelhano. Assim, se a gente pensar, o Calleri executa muito bem essa qualidade hoje. A qualidade que ele tem hoje. O Orelhano talvez nem consiga executar toda a qualidade que ele tem quando chegar no São Paulo. Mas se ele executar, não dá para comparar. Tecnicamente, não dá para comparar. Não tem nenhum jogador no São Paulo hoje. No ataque, no meio de campo do ataque, que tem a qualidade do Orelhano. Então, eu diria para vocês que, para mim, eu fiquei surpreso com o São Paulo saindo da mesmice e buscando um belíssimo jogador aí. Né? Se realmente fazer a proposta e trazer o jogador que a proposta dizem, lá do São Paulo estão falando que vão fazer a proposta, se realmente isso for verdade, e o São Paulo contratar esse jogador e ele se adaptar, o São Paulo vai contratar, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores de lado de campo hoje do futebol sul-americano. Gente, mas de sobra mesmo.